sucedeu durante anos, de 1835 a 1840. Nesse período, Forte chegou a servir como quartel militar. Após esse grande conflito, ficou totalmente deteriorado, descaracterizado das suas estruturas originais. Passou por um processo de reforma, foi rearmado e ganhou essas maiores dimensões e foi construído com material mais sólido. Aí já durante muito tempo passou, né, como um domínio, uma propriedade do Exército, passou a abrigar os serviços da 8ª Região Militar. A partir de 2000 houve a conversão desse complexo para uso cultural e uso turístico, né, na qual o governo promoveu o restauro de várias edificações, como as igrejas, como o Forte, a Casa das 11 Janelas, e a adaptação para uso museológico, e foi no caso que aconteceu com o Forte. Hoje em dia, né, nós podemos ver a presença das exposições, tanto dos artefatos, como das exposições visuais que contam um pouco da história desse início do contato dos portugueses com os indígenas, como se deu esse processo de colonização. Então, antigamente, a professora Gorete costuma falar que esse processo de colonização se deu por meio da cruz das espadas, por parte da coroa portuguesa, sendo que a cruz representava as missões religiosas, né, e atrelada à espada que representava as forças militares, que estavam aqui a comando da coroa portuguesa. Então, chegaram aqui as missões religiosas, com as embarcações, e começaram a instalação dos pequenos conventos. Importante ressaltar que naquela época Belém não tinha essa paisagem, essa estrutura que se tem hoje em dia. Grande parte dessas edificações eram de uma estrutura primitiva e com o passar do tempo gradativamente foram adquirindo essa aparência monumental que nós temos hoje em dia. Então a Companhia Missionária Jesuítica chegou, fez a instalação da Igreja de Santo Alexandre, que inicialmente se chamava São Francisco Xavier, que foi o fundador dessa ordem religiosa. Geralmente era construída a capela e juntamente com ela um convento, que é hoje aquela edificação lá que está sob domínio da Universidade Federal do Pará, que futuramente vai passar por restauro e vai ganhar um novo uso. Então a igreja, hoje em dia, na parte de baixo, ocorrem eventos culturais periodicamente, a apresentação de música erudita clássica, mesmo respeitando os limites, a regulamentação, as normas do espaço, né, visando a sua preservação. E na parte de cima, em 1998, foi inaugurado o Museu de Arte Sacra, que em suma é composto por objetos que foram esculpidos pelos indígenas lá do século XVIII. Se vocês tiverem oportunidade de conhecer, vocês vão poder presenciar que algumas esculturas nos remetem aos traços da cultura indígena, né? É um acervo que, em suma, é trabalhado com madeiras também regionais. Esses monumentos, essas edificações, de grande parte foi construído com os materiais estrangeiros. Vinham em estruturas pré-moldadas nas embarcações e chegaram aqui e eram empregadas nas edificações. Então é uma exceção a alguns artefatos porque foram construídos pelos indígenas utilizando um material regional, que era a madeira de lei e o cedro vermelho.